E vou compartilhar minha tela. Estão vendo? Sim. Vamos dedinho na escova. Escovinha. Vamos passar a escovinha na mamãe? Escova na mamãe. Daniel, olha. Escova. Segura a escova. Vamos jogar aguinha na mamãe, Daniel, olha. Vamos jogar aguinha. Ó, vamos, ó, na mãozinha da mamãe. Vamos jogar aguinha lá na boca da mamãe. Água. 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 Dentinho na boca da mamãe. Vento, vento, vento. Dentinho na boca da mamãe. Dentinho, Daniel. Dentro da mamãe. Na mamãe. Daniel. Água, água na mamãe. Água. Aguinha do Daniel. Muito bem. Aí, quer de novo? Ó, ó. Gostoso. Na mamãe. Amo. E aí tem uma outra, que é de uma criança que não está na cadeira ainda, mas que a gente faz uma técnica parecida. Ó. Vermelho? Então vamos pôr a vermelha. Tem vermelho, mamãe? Tem vermelho. Você vai pegar a vermelha. A vermelha. Aí, Só uma, segura, né? Só segura. uma. Aí, Já dá agora só. dá aqui pra titia. Nós vamos colocar aqui. Vem aqui me ajudar. Ajuda aqui. Vem, ajuda aqui na mão. A Lavínia tá fazendo, escovando os Segura, dentes. Lavínia, aqui. Agora vai você, mamãe. Segura. Ó, vamos segurar a mãozinha. Nossa, mamãe, você tá escovando os dentes da neném? Você tá, mamãe? Onde você está? Agora vamos colocar lá no dentinho da Lavínia. Fala na doutora. Me ajuda. É da doutora. Aí, agora abre lá a boquinha pra gente passar o vermelho. Aí, mamãe. Devagarzinho, fazendo. Mamãe, vai ganhar um presente, doutora. De dente. Não chora. Não chora. Agora vem aqui no colinho da mamãe. Nós vamos dar um espelho para ela segurar. Qual a cor do espelho que você quer segurar? Qual, mamãe? Verde. Qual que é o verde em inglês? Que linda! Prontinho. Aí vocês viram que tem a dizer, mostrar e fazer, modelagem. Viu? Quem mostra na mãe, na criança. Vocês não vão atender, às vezes, crianças tão pequenas, né? Que a gente atende a partir de 4 anos. Mas com as crianças de 4 anos, a gente pode fazer dessas técnicas também. Tá? Principalmente quando nunca foi no dentista. Tá bom? E aí, agora com a palavra, professora Regina. Deixa eu tirar. Tá bom. Deixa eu interromper e colocar a outra. Vocês tiveram alguma dificuldade na leitura e na resolução das atividades que foram colocadas lá no AVA para vocês? Ou foi tudo tranquilo? Vocês conseguiram ler, pessoal? Eu sei que às vezes é muita atividade que está sendo passada para vocês, mas assim, tranquilo. Eu queria saber só se vocês conseguiram fazer a leitura dos capítulos para responder aquelas atividades.
né? O questionáriozinho lá do final. Aí hoje nós vamos, então, fazer uma retomada bem rápida e sucinta do assunto que a gente conversou na semana passada, através da resposta, né, dos exercícios. Então, à medida que nós formos passando, então o tema da semana passada, para quem não se lembra, foi a adaptação comportamental do paciente infantil, né? Então, nós vamos fazer uma pincelada, assim, bem rapidinha, na certeza que vocês já leram o conteúdo, né? E responderam as questões. Então, muito bem. Eu queria convidar alguém, vou chamar de livre, espontânea vontade, alguém para participar das respostas. Eu vou fazer jogar o assunto, né, a pergunta, e vou chamar alguém para responder. Quem quiser ser o voluntário será muito bem-vindo. Do contrário, eu posso, então, estar chamando se alguém não se voluntariar, tá bom? Então, a primeira questão aí fala sobre o comportamento infantil da criança, que é preciso a gente estar atento, né? Ao trabalho com a criança para não deixá-lo com medo e ansiedade, né? E a gente espera que ele tenha que se desenvolva um sentimento de confiança e atitude em relação ao profissional, né, ao cirurgião dentista. Então ele pergunta assim: a técnica que guia o comportamento desejado para que se repita nas consultas seguintes, como que ela é conhecida? Então a resposta já está aí. Alguém quer fazer um comentáriozinho sobre essa pergunta? Me dizer o que é essa técnica de reforço positivo? Vocês estavam tentando lembrar o nome dela, né, Sunamita? Essa técnica de reforço positivo, você quer comentar um pouquinho sobre ela, uma vez que você já falou antes da gente começar? Não, só acho que ela é aquela técnica da recompensa, não é? Isso mesmo, é a da recompensa. Então, essa recompensa, como que ela pode ser feita? Ela pode ser combinada antes do procedimento, né? Onde você pode combinar com a criança que, se comportando bem, ela vai ganhar algum tipo de recompensa no final, ou você pode recompensá-la pelo simples fato dela ter ido ali para que incentive ela a voltar. Mas o combinado tem que ser cumprido. Exatamente. Então é isso mesmo. Oi? Pode falar. É porque, assim, de início, isso me confundiu a última frase, porque ela não falou diretamente da questão da recompensa, e por isso que eu podia, assim, pensar que poderia ser a modelagem também, né? Porque ela guia o comportamento para que se repita em outras consultas, não poderia ser também? Poderia também. Ai, ótimo. A gente está tendo uma discussão bem interessante. Vocês, então, conseguiram perceber que as técnicas, elas às vezes, elas se interagem entre si, né? E realmente pode ser, sim, Gabriele, que o enunciado ele não foi bem indicativo para uma técnica especificamente. Então, aqui, concordo com você, a gente pode ter então, duas respostas, né? Só vou confirmar aqui no enunciado. Então, o controle do comportamento é baseado em princípios científicos para desenvolver relação de confiança, né? A técnica que guia o comportamento desejado para que se repita nas consultas seguintes é conhecida como reforço positivo. Aqui poderia também ser o princípio da modelagem, não está de todo fora de questão, não. Tá certo, pode ser considerado mesmo, tá bom? Então, para quem respondeu reforço positivo ou modelagem, ou os dois, as duas, né? Seria considerado como corretas as respostas. Muito bem, Gabriele, porque você pensou e enxergou o que eu tinha lido e não tinha percebido. A gente, às vezes, vai conduzindo para uma determinada resposta apenas, né? Mas muito, muito boa a sua colocação. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou quer acrescentar alguma coisa? Sempre a gente tá conseguindo enxergar além quando tem mais de uma cabeça pensando, né? Então, foi ótimo essa questão aí. Pode seguir, então, Denise? Ninguém não se manifestou. Então, a próxima
questão, também sobre manejo de comportamento, né? Considera para a gente considerar como correta a resposta em relação às condutas a serem tomadas pelo odontopediatra, né? Então, olha lá. Dentro das alternativas, a única que está correta é a letra B. Alguém quer ler para mim? Quem gostaria de estar participando com a leitura da alternativa e um comentário da alternativa correta? Ninguém? Então. Eu posso Quer comentar, falar? professora. Ótimo. Eu lembro que quando a professora, aquela que dá aula para medicina, A que é nova, Cristiana, a professora Cristiana. isso, Uhum. ela contando que aquela criança que ela foi atender, a experiência que ela teve, que quando ela chegou, a criança teve que fazer foi construindo, e no final, a criança estava super feliz, né? Diferente de como ela chegou. Então, eu acredito, assim como essa resposta, que pode ser mudado, né? A criança pode Certamente. superar. Isso mesmo, Gabriela. A gente consegue, trabalhando com todas essas técnicas, às vezes nos auxiliando, a gente consegue mudar comportamento, sim. Tem crianças que às vezes nem sempre funcionam, mas a grande maioria sim. E por isso ainda a gente ainda tem outros recursos disponíveis quando a criança não responde favoravelmente, mas na sua grande maioria responde favorável e a gente consegue sim mudar aquela visão negativa que ela já teve no seu passado, né? Então, a resposta correta é realmente essa daí, da letra B, que experiências negativas em consultas prévias podem ser superadas, desde que bem trabalhadas, né? Muito bem. As outras estão bem tranquilas, eu acho, a gente pode seguir. Então, nessa a gente pede para marcar verdadeiro ou falso, a gente vai direto já nas respostas comentando, fazendo a justificativa das falsas, né? Comentando as corretas e justificando as falsas. Então, muito bem. Tem alguém que quer participar nessa questão ou eu posso já tomar a frente dela? Não? Depois do almoço de sexta-feira dá uma preguicinha, né? Mas enfim, vamos lá. Quem quiser me ajudar, tá totalmente aberto aí. Só abrir o microfone e participar. Então, gente, a técnica da modelagem, a gente falou sobre ela na aula passada e comentamos um pouquinho nessa aula. Ela utiliza reforçadores sociais, como música, histórias, para reduzir a ansiedade infantil. Na verdade, a gente não tem muito bem esse uso específico de música e história. A gente utiliza mais um modelo, uma criança modelo, para que a gente possa, então, uma criança modelo que comporta bem, para que a gente possa, então, mostrar aquilo que se espera do comportamento que está assistindo, né, da criança que está assistindo. Então, essa é que é a técnica da modelagem. A gente pode usar um modelo e o modelo pode ser uma outra criança, pode ser um bonequinho, né, que a gente vai fazer essa demonstração do como queremos que ela se comporte para a gente. Então, essa pergunta inicial está incorreta. A próxima fala sobre a técnica falar, mostrar, fazer, que ela é considerada motivadora, principalmente porque ela é ideal para introduzir a criança ao ambiente odontológico verdadeiro, e a gente já tinha comentado sobre isso na semana passada. A próxima aí falando sobre distração, modela o comportamento da criança, pois expõe o que será feito passo a passo. É errado, né? A distração a gente não faz essa exposição passo a passo. A distração, o próprio nome já diz, é para tirar a atenção da criança daquele momento de tensão. Então, está errado. E a última, o controle de voz, é considerado uma técnica de comunicação verbal, até aí está correto, que desvia a atenção da criança, distraindo-a durante procedimentos desagradáveis por meio de diferentes entonações de voz. Na verdade, o controle de voz, a gente vai utilizar essa entonação e impostação da voz para poder fazer com que a criança se atente aos comandos que a gente deseja que ela colabore, né? Então, na verdade, ela não é bem como está descrito nesse tópico, ok? Alguém discorda? Alguém quer fazer alguma colocação adicional? Que acha que... Oi? Oi. Essa daí, a última, eu fiquei assim, um pouco na dúvida nela, por causa de um dos slides da nossa aula. E ele falava, eu estou até com ele aqui, que ele fala assim, ó, que a alteração de
a alteração controlada do volume do tom de voz para direcionar e influenciar o comportamento da criança, né? E desvia a atenção da criança à conduta inadequada, chamando para interagir com o profissional. Então, essa aí acabou me deixando um pouco na dúvida por causa disso, que ele fala exatamente isso, né? Distrair a criança daquele comportamento com uma... Na verdade, ela não vai distrair. A gente pretende, porque quando é uma técnica forte para ela ser usada, que precisa ser bem explicada, como eu disse para os pais antes, porque ela vai tentar trazer a criança que está totalmente fora de si, é um momento tenso, onde ela está chorando alto, ela está se debatendo. Então, a gente não é para distrair, na verdade, você vai chamar a atenção dela para você. Porque se você falar com ela gritando naquela altura, se expressando de forma excessiva, melhor dizendo, né, ela não vai conseguir te compreender, uma vez que ela está falando e chorando muito alto. Então, na verdade, essa palavrinha aí, ó, distraindo-a, na verdade, não é o controle de voz para fazer distração. O controle de voz é para fazer com que ela interaja com você e não na forma de distração, né? Porque é um momento bastante tenso que a gente está vivendo e você quer fazê-la te ouvir, fazer você ser ouvido. Então, o que faz esse item se tornar incorreto é justamente essa fala aí, ó, distraindo durante o procedimento, né? Mas ficou, às vezes, meio duvidoso, justamente por causa dessa colocação aí, como foi no slide. Depois eu posso até rever esse slide para a gente tentar tirar qualquer dúvida que possa ser gerado por uma palavra assim não muito bem colocada, tá bom? Mas em relação a essa questão aí, esse distrair é que fez ela ficar incorreta, certo? Pode ir, Denise. Acho que tem mais uma, né? Então, está falando das técnicas comportamentais, né? Para diminuir a ansiedade, explicando em linguagem adequada para a criança, né? Demonstrando o procedimento, então explicando, demonstrando e fazendo. O próprio enunciado já está te informando qual que é a técnica para ser considerada correta nessa questão aí, que é a letra E, que é o dizer, mostrar, fazer. Então, é exatamente o vídeo que a professora Denise mostrou no começo, né, da apresentação da aula, onde a gente vai estar dizendo o procedimento, vai demonstrar para a criança e, ao final, vai concluir fazendo o procedimento que você mostrou, né? Então, a resposta aí dessa questão é dizer, mostrar, fazer. Foi ótimo, acho que terminou, né? As questões, era essa a última. Foi ótimo esse nosso comentário aqui em alguns itens que gerou algumas dúvidas. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, mas se não for, se já não for esclarecido, eu estou super aberta aí para a gente rever novamente algum tópico que ficou meio que duvidoso, viu? Sunamita, Gabriele, obrigado pela colaboração de vocês, foi ótimo a gente tirar esse momento para estar discutindo um pouquinho mais. E obrigada, Gabriele, porque você falou bastante interessante naquele item que abriu mais um leque aí de alternativa, tá bom? Gente, então, acho que terminamos essa parte de retomadas, vocês vão seguir agora com o assunto do dia. Denise, está com você a palavra agora. Meu som está desativado. A palavra agora é com a professora Diana, que vai ministrar a aula hoje, que é sobre características da dentição decídua e mista. Boa tarde a todos, para quem não tinha entrado ainda, né, na reunião. Estamos mais uma vez aqui no ambiente virtual de aprendizagem do curso de odontologia, na disciplina de Odontologia Pediátrica 1, para falarmos hoje sobre as características da dentição decídua e mista. Pode passar. O objetivo da aula de hoje vai ser identificar as características da dentadura decídua e mista
conhecer as diferenças das dentições, né, decido e mista, com suas respectivas particularidades, e identificar os estágios de desenvolvimento de mola. A bibliografia recomendada, vocês podem também seguir pelo plano de ensino, que nós temos a bibliografia básica e a complementar, tá? Se alguém quiser enriquecer um pouquinho mais os conhecimentos. Professora, Oi! eu não encontrei o livro Fundamentos de Odontologia e Odontopediatria na biblioteca virtual. Realmente não tem? Então, vamos confirmar. É para ter. Você não conseguiu achar? Sim, Depois esse primeiro, também. Eu da posso. série Fundamentos de Odontologia. Depois a gente pode estar disponibilizando para vocês aqui no aula também, tá? Isso, obrigada. De nada. Pode passar. Bom, vamos começar falando da importância da dentição decídua. Lembrando que os dentes decíduos, eles começam a se formar a partir da 6ª semana de vida intrauterina. E os dentes permanentes a partir do 5º mês de vida intrauterina. Os dentes, eles são órgãos mineralizados implantados nos ossos alveolares da maxila e mandíbula. Então, a gente vai usar muito esse termo órgão dental, tá? A importância, então, é a fonação, a mastigação, a manutenção de espaço para os dentes permanentes, desenvolvimento dos músculos mastigatórios. Oi? Só para mim, Oi? por favor, a 6ª semana de vida intrauterina é a formação da dentição decídua, o início. A partir da 6ª semana de vida intrauterina, começa a formar os dentes decíduos. E a partir do 5º mês de vida intrauterina, começa a formar os dentes permanentes, tá? Condições adversas, como na gestação ou nos primeiros anos de vida, né, no final da gestação, como processos infecciosos, processos virais, podemos ter também deficiências de vitaminas, minerais, podem ocorrer alterações na formação e na mineralização dos dentes, tá bom? Então, qual que é a importância dos dentes decíduos? Como eu estava falando, fonação, mastigação, manutenção de espaço, desenvolvimento dos músculos mastigatórios, alinhamento e oclusão dos dentes permanentes, a estética e a socialização, tá? Obrigada, a gente está jogando no mesmo time. Eu sei, Cris. Pode passar. Pois é. Tem alguém com o microfone aberto? Pessoal, alguma dúvida? Pode seguir, professora? Pode me interromper a qualquer momento se tiver alguma dúvida ou querem que eu repita, tá? As informações, certinho? Então, quando que começa a dentadura decídua? Ela vai começar quando irrompe o primeiro dente decíduo e ela vai estar completa por volta dos 24 a 36 meses de vida e ela vai terminar por volta de 6 anos de idade com a irrupção dos primeiros molares permanentes ou do incisivo permanente, porque às vezes pode ocorrer uma alteração no processo de erupção desses dentes, como a professora Cristiana já mencionou em uma aula anterior, a aula de erupção. Então, os dentes decíduos são compostos por 20 dentes, certo? 10 na arcada superior, 10 na arcada inferior, que são 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares decíduos.
Eles são chamados também de dentes de leite por conta de sua coloração, que pode ser branco leitosa ou branco azulada. O dente descido ele é menos mineralizado, ele tem menor teor de cálcio, por isso a cor é leitosa. Como foi pedido para vocês na atividade pré-aula sobre a identificação numérica dos dentes descidos, seguindo a Federação Dentária Internacional, que é a identificação pelo sistema de 2 dígitos. Então, os dentes descidos, vamos ter o quadrante 5, o 6, o 7 e o 1. Lembrando, tá? Que o número, o primeiro é o quadrante, o segundo é a identificação do dente. Então, é o quadrante superior direito, vai da numeração 51 ao 55, superior esquerdo, do 61 ao 65, inferior esquerdo, do 71 ao 75, e o inferior direito, do 81 ao 85. Lembrando que tem que saber também, com convicção, tá? Todos os sucessores permanentes desses dentes descidos. Vocês acham que precisa de eu revisar aqui, dar um enfoque maior, ou podemos seguir? Pessoal, pode seguir ou quer que eu faça um enfoque maior aqui? Na Pode seguir. Pode seguir? Acho que está tranquilo. Ótimo. Vamos lá, então. Resumindo, como já foi dado anteriormente pela professora Franciele, eu vou falar das características morfológicas dos dentes descidos, para depois a gente ir nas características, né, da dentição decídua como um todo. Então, a dentição decídua é composta por 20 dentes, como já foi falado, são menos mineralizados que os permanentes, as dimensões também são menores, as raízes dos dentes descidos são maiores que a dos permanentes quando se compara às coroas, porque as raízes são achatadas em forma de fita e são mais divergentes. Esta divergência é porque entre as raízes do dente descido está formando o dente permanente. Os incisivos e caninos possuem raiz única e os molares superiores possuem 3 raízes, uma palatina, uma mesovestibular e uma distovestibular com um conduto, com um canal radicular em cada raiz. E os molares inferiores possuem 2 raízes, uma mesial e uma distal, sendo que na raiz mesial nós temos 2 canais radiculares, o mesovestibular e o mesiolingual. Certinho? Então, só fazendo uma retomada de conteúdo para a gente estar seguindo com as características da dentição decídua. Bom, características da dentição decídua. A dentadura decídua, ela possui características, tá, pessoal? Bem mesmo delas, tá? São características peculiares que a diferem dos dentes permanentes, que a gente vai estar comentando. Então, são 20 dentes, coloração branco-leitosa, anatomicamente vocês já viram que eles são menores, né, em quase todas as dimensões. Pode passar, professora? E vamos lá, então, para as características. Nós temos 3 formas do arco descido, que ele pode ser cônico, pode ser oval ou trapezoidal. A maioria dos arcos, eles possuem forma trapezoidal. Seguindo. Então, mostrando o arco descido superior e inferior, tá? Em forma, tá bom, gente? Um trapézio, tá? Então, aqui tá mostrando os arcos, anatomia. Tem um tubérculo
na região vestibular, tá? Na região cervical, que é o tuberco de Zuckerking. Quando vocês forem fazer a leitura complementar, vocês podem estar avaliando melhor, né? A característica dele, a posição certinha e os dentes que ele se localizam, que são os molares. Pode passar. Se a gente observar cada dentária decídua numa vista vestíbulo-lingual, nós vamos observar que os dentes decíduos, eles se dispõem verticalmente. Se a gente passar uma régua na superfície oclusal dos molares, caninos e incisivos, vai ser uma figura reta. Então, os dentes decíduos, eles não possuem curva de Spee. E a articulação temporomandibular da arcada decídua, ela está bem próxima do plano oclusal decíduo e paralelo a ele. Qual que é a importância da gente conhecer a posição? Porque é nessa região que a gente vai fazer, né, vai localizar o trígono para a gente realizar a anestesia do nervo alveolar inferior, tá? Lembrando que a gente não utiliza a técnica da FOA para crianças abaixo de 12 anos. Então, a TM, ela vai estar como, gente? Bem paralela ao plano oclusal, tá? Depois, na aula de anestesia, vai ser trabalhado sobre isso aqui, tá bom? Pode passar. Se olharmos uma vista anteroposterior da dentição decídua, nós vamos observar que o longo eixo dos dentes superiores, eles apresentam uma ligeira divergência de apical para oclusal. E os dentes inferiores, eles apresentam uma ligeira convergência de apical para oclusal. Então, o longo eixo dos dentes superiores e inferiores são paralelos e perpendiculares ao plano oclusal. Então, a curvatura de Wilson não é uma condição normal na dentição decídua. Então, já observamos que não possui curva de Spee e não possui a curvatura de Wilson, que é uma característica da dentição permanente. Pode passar. Vamos falar agora da classificação dos arcos decíduos segundo Balmer. Então, ele classificou em 2 arcos, arco tipo 1 e arco tipo 2. O que seria o arco tipo 1? O arco tipo 1, como mostra na imagem superior, né, possui diastemas na região anterior, tá? Na região anterior, como a Denise, a professora, está grifando para vocês. E o arco tipo 2, ele não possui diastemas na região anterior. Lembrando que é considerado diastema espaços com meio milímetro acima, tá? Pode passar. Então, arco tipo 1, com espaçamentos na região anterior, arco tipo 2, sem espaçamentos. Temos também os arcos mistos, que podem ser tipo 1 superior ou inferior, ou tipo 2 superior e tipo 1 inferior. Sendo mais comum, tipo 1 na maxila e tipo 2 na mandíbula. Porque os dentes superiores, tá? Eles estão sempre abraçando, né? Eles estão à frente dos dentes inferiores numa situação